Pronto, turma, vamos lá começar, tá? É, Bom dia a todos, né? E como eu falei, hoje eu vou começar a aula um pouco diferente, tá certo? Eu vou fazer um quiz com vocês. Esse quiz, ele vai ser... Na verdade, eu vou fazer justamente porque eu tô com um pouco de receio referente ao aprendizado de vocês nessa disciplina, certo? Querendo ou não, essa é uma das disciplinas mais importantes do nosso curso, né? É uma disciplina que vocês têm que dominar e, de certa forma, a gente teve aí como é que eu posso dizer? Seria melhor, né, se fosse presencial. Seria melhor se nós estivéssemos juntos para vocês poderem fazer suas perguntas e interagir no momento da aula, né? Embora na aula EAD vocês também possam fazer isso, mas não fazem, né? Eu sei que não sei se por vergonha, enfim, não é uma coisa que acontece, né? Não costumam fazer perguntas, aí mandam um e-mail e por e-mail eu vou responder, obviamente, uma coisa escrita e provavelmente você também não entende, aí deixa por isso mesmo e acaba que fica um aprendizado incompleto, tá? Então, o que foi que eu pensei para hoje? A gente vai ter aula, sim, tá certo? A gente vai ver sistema escritor hoje e, dependendo do tempo, a gente também já inicia o sistema digestório, tá? Mas eu quero fazer um quiz com vocês. Como é que ele vai funcionar? Eu vou depender muito da, da participação de vocês, obviamente. Se é um quiz, eu preciso que vocês participem, eu preciso que vocês respondam, tá? Eu me prontifico a dar até um ponto para cada aluno. Como é que isso vai funcionar? Cada aluno pode responder duas perguntas. Se ele acertar as duas, ele ganha um ponto. Se ele acertar só uma, ele ganha meio ponto, tá certo? Aí eu vou fazer a pergunta. Se você souber a resposta, você vai digitar no chat, vai colocar assim, só eu, entendeu? A primeira pessoa que digitar já pode responder, tá certo? Porque pode acontecer, né? E eu espero que aconteça, que mais de um de vocês saibam as respostas das perguntas que eu vou fazer, tá? E para a gente não ter confusão sobre quem ia responder e quem não ia, você coloca no chat e aí eu vou ficar vendo aqui, tá? Quem responder primeiro pode a gente vê se está certo, se não está. Daí, cada pergunta vai valer meio ponto, mas uma pessoa que respondeu certo, ela só vai poder responder até duas perguntas, tá? Mais de um ponto eu me recuso a dar, tá certo? Não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat, tá? Para eu poder ver a frequência de vocês depois. E é isso, tá todo mundo me ouvindo direitinho? Coloquem aí no chat se vocês estão me ouvindo. Ah, a resposta da pergunta você não vai responder no chat, tá? Você vai ligar o seu microfone e vai falar. Não precisa nem ligar a câmera, não. Você vai ligar o microfone e vai falar a resposta para mim, tá? No chat você só vai colocar que é você que vai responder, entendeu? Você só coloca escrito eu, pronto. Aí eu já sei que você é a primeira pessoa e você responde a pergunta, tá? Tudo bem? A gente pode começar? Respondo que... Vamos lá. Primeira pergunta. É simples. A gente conversou bastante sobre essa estrutura. E quando a gente estiver vendo o sistema digestório, a gente vai falar de novo sobre essa estrutura, tá? Então, lá vai a pergunta. Qual a função da epiglote? Qual a função da epiglote? Eu vou ter que marcar um tempozinho de 5 segundos, né? Senão vocês vão pegar na internet para depois me responder, né? Deixa eu colocar aqui um temporizador aqui. Sabia? Então responda.
Só responder. Pode falar, Wilton. Carol, é assim. A primeira pessoa que colocar eu, depois que eu fizer a pergunta, escrever eu no chat, aí é a pessoa que pode responder, tá certo? Vamos lá, gente. Vamos ver se dá para todo mundo entender aqui as regras, tá? Só respondam depois que eu disser que você pode responder, tá bom? Para não ter, Fala, deixa eu terminar de falar. para não ter briga, vocês colocam no chat eu. Como a Carol já respondeu, né? Então essa pergunta aí não vai valer porque ela já respondeu direto no chat. Mas é justamente isso, separar o sistema, Ela meteu. separar o sistema respiratório do sistema digestório, tá? Mas deixa eu ver outra pergunta aqui. Cite 2 hormônios que são produzidos no hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Aumenta aí. 2 hormônios produzidos no hipotálamo e armazenados na neurohipófise. A contando o tempo, 5 segundos, tá? Ninguém? É o oxina. Vai, bota aí. Vitor, Vai, é o quê? é a oxina e a ADH. Pesquisando, né, menino? Qual é o hormônio? Vai, diz tu. Eu, Ivone. Eita. Aqui tem 2 celulares conectados na mesma casa, né? Pode responder, Wilton. Professora, é Ivone, eu respondo por ele. É oxina e ADH. Oxitocina. É, oxitocina. Ocitocina e o ADH. Aí tu vai dar o ponto para ele, é isso? Não, é meu. É teu? Ah, tá certo. Ivone, né? É. Oi. Deixa eu tirar o meu. Vamos para a próxima. Essa foi boa agora. Peraí. Diferencie hiperglicemia de hipoglicemia. Essa é fácil. Diferencie hipoglicemia. Vai, Ivone. Ivone vai ganhar todos os pontos, cara. Pode responder. Cadê? Tô ligando o microfone. Ah. A hipoglicemia, ela tem os níveis baixos, sendo necessário usar o glucagon. E já a hiperglicemia, ela pode ser causada por alimentação, por excesso de alimentação, causando diabetes. E a insulina, ela é insuficiente. Não está sendo gerada suficiente. É, eu entendi o que você quis dizer, entendi. É basicamente isso. A hipoglicemia é quando a gente tem as taxas de açúcar baixa, né, as taxas de glicose em baixa no nosso organismo, e a hiperglicemia é quando essas taxas estão em alta. Aí sim, pode causar o diabetes, né, que vai ter o tipo 1 e o tipo 2. A pessoa até produz a insulina, mas ela é resistente a essa insulina, né? E a outra pessoa não produz o suficiente, tá? Acertou de novo, tá bom, Ivone? Você não pode até responder, só não ganha mais ponto agora.
Eu coloco a pergunta, cara. É só tu responder. Deixar a Ivone pegar primeiro. Vamos lá. Outra, bem facinho, viu? Vamos lá. Ah, tá certo. O Wilton quer que eu pegue os pontos da Ivone e coloque para ele. Assim vai. O que são os fôneros? O que são os fôneros? Sabe? Responda, então. Edneide? Show, essa eu gostei. Mais do que uma pessoa sabia. Tem que falar, gente. Vocês precisam falar, tá? É uma estrutura que forma o sistema tegumentar. Célula, tecido conjuntivo, pelos, escamas, penas, unhas e chifres. Observação. Os fôneros do sistema tegumental humano são as unhas, pelos e cabelos. Ô, meio ponto mamão. Só quem tá lendo o slide. Só quem anotou tudo. Tá certo, errado não tá. Vamos botar aqui. Meio ponto. Ó, Edneide, você souber a resposta, só coloca a palavra eu, entendeu? Se você for a primeira, aí você pode responder, tá certo? Funciona assim, que é pra gente não ter confusão. Próxima pergunta. Onde são produzidos os espermatozoides e onde são armazenados? 2 em 1, hein? Onde são produzidos e onde são armazenados? Testículos. Alguém sabe? Wilton, vai. Pode responder. Nos testículos. Sim, mas eu quero o nome das estruturas dentro do testículo. Sabe? Carol, pode falar. Falar, mulher, não é escrever, não. Onde são produzidos? Não tá ligando. Ah, Pode. tudo bem. Então vamos lá. Tu colocou aqui os túbulos seminíferos. É onde eles são produzidos e onde eles são armazenados. Sabe? É uma estrutura bem próxima dos túbulos seminíferos. Já imagina assim, lá dentro dos túbulos seminíferos, eles estão sendo produzidos, aí eles vão passar pela rede testicular e vão para outra estrutura. Qual o nome dessa estrutura? Não? Epidídimo. Isso, exatamente isso. Exatamente isso.
O espermatozoide é produzido nos túbulos seminíferos e são armazenados no epidídimo. Demorou, mas saiu. Exatamente isso. Peraí, Ana Carolina. Show, show. Vamos para a próxima. Qual qual a função da uretra masculina? Quais as funções, na verdade, da uretra masculina? Pode falar. Caroline, de novo. Sim, faz isso, mas quais as funções? São duas funções distintas, uma para o sistema reprodutor e uma para o sistema urinário. Sabe? Não. Show. Então vamos lá. A uretra, no sistema reprodutor, ela vai servir de canal, tá? Para passar o sêmen, tá? Vai servir. Agora já foi, Vitória. Agora já estou falando a resposta. Então, vai servir de canal para ejaculação, tá certo? E para o sistema urinário, vai servir de passagem também para a urina, tá? Vai levar a urina da bexiga até o meio externo, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Essa é bem fácil também. Eu lembro que eu frisei bastante esse assunto. Já deixa, já deixa o telefone aí no chat, tá? Para ficar logo rápido de responder. Onde ocorre a fecundação? Ivone. Ivone não pode mais ganhar ponto, viu? Posso passar para outra pessoa, Ivone? Do Puilton. Ocorre nas tubas uterinas. Isso, acontece na ampola das tubas uterinas. Exatamente isso. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. O que é o sistema límbico? Vê se alguém lembra dessa. É das primeiras aulas. O sistema endócrino. Sistema límbico. Alguém lembra? Não, né? Então vamos lá. O sistema límbico é a parte do nosso cérebro que vai regular as nossas emoções. E elas também regulam os ciclos circadianos. Assim vai a próxima pergunta. O que são os ciclos circadianos? O que é o ciclo circadiano? Alguém lembra?
Não? Bom dia, Stephanie. Bota teu nome, tá? Senão eu vou acabar me esquecendo depois. O nível tá aumentando. Tá nada, cara. Isso foi, tipo, do começo. Foi dos primeiros assuntos lá no sistema endócrino ainda. Ó, os ciclos circadianos é o nosso relógio biológico. Eu lembro que eu falei disso 2 vezes, se eu não me engano, tá? Eu até conversei com vocês, assim, aquela pessoa que dorme, acorda todo dia 5 horas da manhã, né? Mesmo que ela vá dormir 2 horas da manhã, 5 horas ela tá em pé, é porque o relógio biológico dela funciona. Se eu não me engano, eu fiz até uma piada dizendo que o meu não funciona, né? O meu, eu tô dormindo toda hora, não presta pra nada, meu relógio, já quebrado, nasceu quebrado já. E vamos aqui. Os hormônios que são produzidos na tireoide, né? A triiodotironina e a tetraiodotironina. Qual a função desses hormônios? Eles vão controlar o quê? Alguém? Acho que essa é uma das perguntas da atividade. Não tenho muita certeza não, mas eu acho que é. Ninguém? Eu vou responder, tá? Os hormônios que são produzidos pela tireoide, eles vão regular o metabolismo do nosso corpo, a velocidade com que o nosso corpo vai metabolizar substâncias, tá certo? Quanto mais a gente produz esses hormônios, mais, como é que eu posso, acelerado é o metabolismo. E quando a gente tem esse metabolismo acelerado, a gente chama, na verdade, a gente tem a produção exacerbada desses hormônios, a gente chama, diz, né, que essa condição é de hipertiroidismo, tá? É quando a pessoa produz muito desses hormônios. E hipotiroidismo é quando a pessoa produz de menos, tá certo? Eu vou botar uma bem facinho, mas é bem facinho mesmo. Quais são os hormônios produzidos no pâncreas? Pode falar, Carol. Insulina e glucagon, justamente, isso mesmo, tá? O pâncreas vai produzir esses dois hormônios, né, para fazer o controle de glicose dentro do nosso organismo e também vai produzir o suco pancreático, tá? Que vai atuar no processo digestório. Quando a gente estiver vendo o sistema digestório, a gente vai ver qual é a ação dele dentro do nosso organismo, tá bom? Vamos para a próxima. Tem que manter assim, né? Botando as perguntas um pouquinho mais fácil, né? Vai dar certo. Uma bem facinho, mas essa é bem facinho mesmo. Quais são os vasos sanguíneos que a gente tem no nosso sistema? Os vasos sanguíneos, que fazem parte do sistema cardiovascular. Alguém sabe? Carol não pode mais ganhar ponto, viu? Deixa as pessoas responderem. Quais são os vasos sanguíneos que fazem parte do nosso sistema cardiovascular? O nome dos vasos. Pode falar, Isabela. Veia, capilares e artéria. Exatamente isso.
A gente tem as veias, as artérias e os capilares, né? E os capilares a gente vai dividir em dois. Quando eu tiver um capilar venoso, eu estou falando de uma vênula. E quando eu tiver um capilar arterial, eu estou falando de uma arteríola. Muito bem, muito bem. Em quantas e quais são as câmaras cardíacas? As cavidades que estão dentro do coração, quantas são e quais são elas? Alguém? É bem facinha essa, viu? Essa é fácil. Falei dela várias vezes, falei várias vezes, na verdade. Ninguém? Então vamos lá. O coração, ele possui... Tá, vou repetir a pergunta para ver se você sabe a resposta, tá? Quantas cavidades a gente tem dentro do coração e quais são elas? Quantas câmaras cardíacas a gente tem e qual o nome delas? Não, não são duas, não. A gente tem 4 câmaras, tá? 2 átrios, um átrio direito e um átrio esquerdo, e 2 ventrículos, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Vocês estavam na aula, estavam nesse dia? Sistema cardiovascular. Foi pesado, gente, agora, viu? Tô quase triste. Quase. Deixa eu botar outro aqui, bem facinho. Vou botar uma da atividade, tá? Vou botar uma da atividade, ó. Os hormônios. É bem facinho, então fiquem ligados aí, tá? Os hormônios são definidos como substâncias produzidas pelas chamadas glândulas endócrinas. O conjunto dessas glândulas forma o conhecido sistema. Pode responder. Nervoso. Eu vou ler a pergunta de novo. Eu vou ler a pergunta de novo, tá? Isabela, tu errou, então não pode mais responder, tá certo? Tu errou essa. Mas eu vou ler a pergunta de novo e a Luana responde, já que ela foi a segunda que colocou eu aí, tá certo? Os hormônios são definidos como substâncias produzidas pelas chamadas glândulas endócrinas. O conjunto dessas glândulas formam o conhecido sistema. Luana? Endócrino. Exatamente, sistema endócrino. Mas eu entendi, foi porque a Isabela ficou nervosa, aí pegou e respondeu nervosa. Ela falou o que ela estava sentindo no momento. Eu entendi. Luana, deixa eu botar logo o ponto dela aqui, senão eu acabo me esquecendo. Pronto, botei. Mas vai dar certo, vai dar certo. Segura aí. Daqui a pouco a gente para e já continua, começa a aula, tá? Vamos lá. Bem facinho também essa. Falando de sistema endócrino, tá certo? Tô falando de sistema endócrino, ainda não de sistema linfático. Qual a função do timo? Pode responder, Luana.
Cadê? Não, algumas pessoas responderam isso na atividade, mas eu discordo. Eu discordo. Wilton, tu já ganhou todos os pontos que tinha para ganhar. Deixa a galera tentar ganhar, tá? Vamos lá. A função endócrina do timo vai ser produzir a timosina, tá? Endócrina. Deixei bem claro aqui na pergunta. A função endócrina do timo é produzir a timosina. Aí a função dele lá no sistema linfático vai ser pronto, vai ser maturar os linfócitos T, tá? Então ele não tem essa função de garantir o correto funcionamento do sistema imunológico. Não cabe a ele essa função, tá certo? A função dele vai ser armazenar e maturar, amadurecer os linfócitos T. Depois que eles são amadurecidos, eles podem ser liberados na corrente sanguínea para cumprir o seu papel no sistema imunológico, tá certo? Deu para entender? Outra bem facinho também, tá na atividade de vocês, ó. Não, Eduardo, não tô colocando o slide não, tá? A gente tá fazendo um quiz, tá certo? E se você souber a resposta da pergunta, você coloca no chat aí você responde, tá? Vamos lá. Essa vai a pergunta. Tá na atividade de vocês também. Os espermatozoides maduros são constituídos por 3 porções básicas. Quais são essas porções? É dividido em 3 partes o espermatozoide. Quais são essas partes? Olha, o Wilton colocou a resposta no chat. O Wilton colocou a resposta no chat. Já vão responder na atividade de vocês, então, aí já. Vou fazer só mais um para a gente começar a aula, tá? Só procurar um aqui de sistema circulatório. Vamos lá. Prestem atenção, tá? As veias e as artérias, né? A parede das veias e das artérias tem a mesma constituição. Vai ser constituída por 3 camadas, tá certo? Mas os capilares, né? Os capilares, eles são diferenciados. Aí prestem atenção que eu vou dizer aqui, tá? As artérias e as veias possuem túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. A parede dos capilares só possui uma dessas túnicas. Qual é dessas 3? Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Qual dessas 3 que possui o capilar? Que o capilar possui, na verdade? Ó, a gente vai finalizar o quiz aqui, tá certo? O Wilton já não deixou mais ninguém responder. Ele devia ser bonzinho mandar a resposta para vocês no WhatsApp, né? Para vocês poderem responder aqui e ganhar os pontos, mas ele não fez isso, né? Então, vamos começar a aula de verdade, tá certo, galera? Conteúdo da aula de hoje, tá? Deixa eu apresentar aqui o slide para vocês, né? Cara ruim, cara. Sabe as respostas, podendo mandar no WhatsApp para a galera responder. Vocês estão conseguindo visualizar o slide?
assim que o computador coisar, né? Que tá o negócio todo preto aqui. Tá dando para ver o slide? Não tô conseguindo ver. Alguém liga o microfone aí só para me dizer se tá funcionando, porque não tô conseguindo olhar o chat, ó. Só para dizer se o slide tá abrindo aí, se abriu direitinho. O meu tá aparecendo, claro. Ainda não? O meu tá. Tá, né? Acho que é aqui. É isso. Não sei por que o chat não tá abrindo aqui para mim. Ah, abriu agora. Pronto. Pronto. Vamos começar. Na aula passada, a gente até já começou a ver esse sistema, tá? Mas eu falei sobre ele rapidamente, que a gente estava vendo ainda o final do sistema circulatório, né? Então, achei melhor a gente revisar isso daqui, os 3 primeiros slides só que a gente chegou a ver, e aí a gente continua, tá? Por quê? O sistema urinário, gente, perdoe, mas é porque eu ainda tô gripada, há um mês gripada, não melhoro nunca. Mas vamos lá. Ele merece na verdade, ele merece muita atenção, porque os rins, eles são órgãos vitais, né, para o funcionamento do nosso corpo. Ele desempenha a função de equilíbrio dos níveis de água e da quantidade de eletrólitos do nosso organismo. E a quantidade de água que a gente tem no nosso organismo vai ditar como que vai estar a nossa pressão arterial. Então, o rim se torna um órgão vital, certo? Então, mesmo que a gente não dê muita importância para esse sistema, na verdade, a gente precisa dar toda a importância, tá certo? Então, certo é que vocês vão ver lá no finalzinho dessa aula, eu até coloquei um exame lá, que existem vários exames de imagem para avaliar as estruturas do sistema urinário, tá certo? A urografia excretora, agora eu não consigo lembrar o nome dos exames, mas eu vou lembrar, tá? Urografia retrógrada, tem vários exames, principalmente exames contrastados, que vão servir para avaliar essas estruturas, tá? Isso se deve justamente à importância desse exame, ou desse sistema, né? Então, vamos lá. Quando a gente estava estudando o sistema endócrino, eu falei com vocês sobre o ADH, né, que a gente até falou sobre ele aqui durante o quiz. É o hormônio antidiurético. Esse hormônio ele é produzido pelo hipotálamo e é armazenado lá na neurohipófise, tá? A função desse hormônio vai ser justamente de controlar, de equilibrar a quantidade de água que a gente tem no nosso organismo, tá? Quando a gente estava estudando no sistema endócrino, eu falei isso para vocês, mas eu vou falar de novo, né, que pelo que eu percebi, a gente vai aí esquecendo as informações, ou não anota, né? Enfim, vou falar de novo, aí dessa vez vocês anotam, tá? Quando a gente está desidratado, quando o nosso corpo está desidratado, o ADH vai atuar sobre os rins. Ele vai forçar a diminuição do gasto de água, tá bom? Para que a gente possa manter a água no nosso corpo, para que o nosso organismo possa conservar essa água dentro do nosso corpo, para manter o mínimo de hidratação possível, tá? Para que isso aconteça, né? Quando isso acontece, na verdade, quando a gente está nesse processo de desidratação, a pressão arterial tende a diminuir, tá? E quando a gente está com a pressão alta, precisa haver um gasto de água, né? O corpo precisa expelir mais água para poder a pressão se normalizar, tá? Então, só para a gente entender aqui, quando a gente está com a pressão, olha,
é a forma que vai funcionar aqui a regulação da pressão arterial, tá? Quando a gente está com a pressão alta, o nosso corpo precisa gastar água, precisa expelir água para poder baixar a pressão. Quando a gente está com a pressão baixa, a gente precisa de mais água circulando no nosso organismo, tá? E o controle dessa quantidade de água circulando no nosso organismo vai se dar por causa do ADH, que, como eu já falei, é o hormônio produzido lá pelo hipotálamo, tá? A regulação da pressão, ela vai se dar também pelo efeito da aldosterona, outro hormônio que a gente conversou lá durante o estudo do sistema endócrino, tá bom? Quando a pressão cai, a falta do fluxo sanguíneo, né, faz com que as suprarrenais, que são as glândulas que ficam em cima dos rins, comecem a secretar aldosterona, tá certo? E a aldosterona vai exercer um efeito nos rins, né? Causando a retenção tanto da água quanto do sal, tá? Então, o sódio e a água vão ficar retidos dentro do organismo para poder aumentar o volume sanguíneo e quando aumenta o volume sanguíneo, aumenta também, né? Normaliza, na verdade, a pressão arterial, tá bom? Outra função é a excreção, né, de substâncias resultantes do metabolismo, tá? E de qualquer substância estranha, né, como a ureia, a creatinina, o ácido úrico e a bilirrubina, que é o produto final da degradação da hemoglobina. Se não lembra, hemoglobina, como eu falei, é uma proteína que está presente nas hemácias e essa proteína vai se grudar com o oxigênio para poder levar o oxigênio para todo o nosso corpo. Vocês não estiverem entendendo, podem ligar o microfone, professora, por favor, explica de novo que eu não entendi, tá? Eu não estou conseguindo ver o chat, então preciso que vocês falem mesmo, tá certo? Então, é basicamente isso. A função desse sistema vai ser regular a quantidade de água que a gente tem no nosso organismo, também vai regular aqui a quantidade de eletrólitos. Esses eletrólitos são substâncias que ficam dissolvidas no nosso sangue. A gente tem acesso a essas substâncias através da nossa alimentação, tá? Então, vai ser o sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, são as coisas que existem na nossa alimentação, a gente ingere essas substâncias e elas ficam ali dissolvidas na nossa corrente sanguínea, tá? E a regulação, a quantidade desses eletrólitos vai acontecer aqui por causa do sistema urinário, tá? Ele vai fazer o controle da quantidade de eletrólitos no nosso sistema, tá bom? Então, a regulação da pressão arterial, que vai se dar pelo efeito do ADH e pelo efeito da aldosterona, tá? E a excreção de produtos aí resultantes do nosso metabolismo e também de substâncias estranhas e das substâncias em excesso também. A gente vai ver aqui no sistema, a gente estiver vendo a formação da urina, a gente vai ver que, igual como acontece lá no sistema digestório, né? Enquanto a urina está sendo formada, o corpo ele absorve alguns nutrientes. Ele absorve justamente para a gente não perder tudo, certo? Na água que está presente no nosso sangue, né, no plasma sanguíneo, existem várias substâncias. Algumas dessas substâncias o nosso corpo utiliza, outras ele não utiliza. As que ele não utiliza, na verdade, ele vai jogar tudo dentro do sistema excretor e o sistema excretor vai fazer o papel de absorção para poder separar essas substâncias. Ele vai jogar para fora o que a gente não precisa e vai reter o que a gente precisa, tá? Que vai voltar para a corrente sanguínea e vai continuar circulando até fazer o seu papel dentro das células, tá certo? Uma informação importante, que se quiserem anotar, anotem. Só para mandar logo essa informação, que depois vocês estão me perguntando. Eu só vou passar a atividade amanhã, tá? Hoje eu não vou passar a atividade, não. Sim, outra informação importante. Os eletrólitos, né, que ficam lá dissolvidos dentro do nosso sangue, dissolvidos na nossa corrente sanguínea, eles vão ajudar
na regulação das funções dos nervos e dos músculos, tá bom? Essa vai ser a função dos eletrólitos dentro do nosso corpo, tá? Perdão. Os órgãos que vão constituir esse sistema são os rins, né? Que são em número de 2, dá pra gente visualizar aqui, tá? E a gente também vai ter 2 ureteres, a bexiga e a uretra, tá bom? Nesse sistema, os rins vão ser os principais órgãos desse sistema, tá? Porque é aqui que vai ser formada a urina, é aqui que vai acontecer a filtragem, é aqui que vai acontecer a absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes absorção de substâncias que o nosso corpo ainda vai precisar. É aqui que vai acontecer a seleção de substâncias que o nosso corpo não precisa para ser jogado fora, tá? Todas as outras estruturas, né, o ureter, a bexiga, são condutores, pode-se dizer assim, são canais por onde essa urina que foi formada aqui, né, vai poder sair, vai poder ser expelida do nosso corpo, tá? Igual como a gente estudou os outros sistemas, a gente vai estudar isso daqui órgão por órgão, a gente vai ver as funções, do que eles são feitos e por que determinadas atividades acontecem dentro deles, tá? Primeiro, o rim, né? Como eu já disse, são 2, eles vão ficar posicionados assim paralelamente, né? Um de frente para o outro, tá? Mas o rim direito, ele fica ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo, por causa do fígado que fica posicionado aqui acima dele, tá bom? Cada rim vai medir cerca de 11 centímetros, então é um órgão até grande, né? E eles vão ter esse formatozinho de feijão, né? Que lembram o feijão e tem a mesma cor do feijão também, que é esse marronzinho avermelhado, tá? A parte interna do rim, a região interna, vai ser dividida em 2 porções principais. Prestem atenção, viu? O córtex, que é essa porção mais externa, tá? Toda essa porção mais externa, e a medula, que é essa porção mais interna. Prestem atenção aqui nessa marcação, ó. Aqui nessa imagem está dizendo que a medula é isso daqui. Dá para a gente confundir. A medula não é esses espacinhos aqui, não. Isso aqui são as pirâmides renais, tá certo? A medula é toda essa região aqui, tá? Ela tende a ser a parte mais escura do rim. A parte do córtex, ela é mais clarinha, tá? E essas estruturas triangulares aqui são as pirâmides renais, tá certo? Revestindo o rim, a gente tem a cápsula renal, tá? Dá pra gente visualizar aqui que é como se estivesse tirando uma pelezinha de cima do rim, né? A cápsula renal, ela é basicamente um tecido fibroso que vai recobrir o rim, tá? E também existe mais uma camada que é feita de tecido adiposo, ou seja, de gordura, que recobre o tecido fibroso. Então, são 2 camadas, certo? A gente tem uma camada de tecido fibroso e cobrindo esse tecido fibroso, a gente vai ter uma camada de tecido adiposo, que é de gordura, que vai garantir ao rim esse aspecto brilhoso, tá? Quando a gente vê ele de fora, né, a gente vê ele com esse aspecto mais brilhoso, tá? E essas 2 camadas, elas vão servir basicamente para proteger os rins, tanto de traumas quanto de infecções, tá certo? O hilo renal. O hilo renal, ele vai ser igual ao hilo pulmonar, tá? É onde vão entrar e sair aí os vasos sanguíneos, é onde entra aqui a artéria renal e por onde sai a veia renal, tá certo? Também vai ser nessa região que vai estar aqui a pelve renal, né? Que vai sair a pelve renal, que é a primeira parte aqui do ureter, tá? E ela vai ficar localizada aqui nessa parte mais côncava dos rins, né? A gente tem aqui a parte convexa e aqui a parte mais côncava do rim. É onde a gente vai ter o hilo renal, tá bom?
Já que a gente já tem essas informações, já sabe como que vai acontecer a proteção contra traumas, a proteção contra infecções. Agora que a gente já sabe as divisões internas dos rins e a gente já sabe como esse rim vai ser irrigado, como ele vai ser nutrido, né? Porque se a gente vê aqui que existe uma artéria penetrando a região do rim, significa que essa artéria está trazendo os nutrientes para dentro do rim, tá? Existe uma particularidade nessas artérias que a gente vai entender. Elas se ramificam tanto, até formarem um novelozinho mesmo, um emaranhado muito pequeno de artérias. A gente vai conhecer essas estruturas aqui separadamente, tá? Mas vamos devagarzinho aqui. O córtex renal. Como eu falei para vocês, o córtex é essa parte mais externa, tá? Essa parte aqui que está em laranja, meio rosa, essa parte mais externa, tá? Ela vai ser composta basicamente por glomérulos. A gente vai já entender o que são essas estruturas, anota aí. Glomérulos e túbulos contorcidos, tá? Essas estruturas, os glomérulos e os tubos contorcidos, elas vão formar o néfron, e a gente vai já estudar o néfron minuciosamente, tá? No momento, basta a gente saber que é nessa região que eles ficam localizados, o glomérulo e os túbulos contorcidos, tá? E que esses túbulos, eles vão se estender aqui, né, nas alças, a alça néfrica, as alças de Henle, elas vão se estender entrando para a parte da medula renal, tá? Aqui no córtex, eu tenho a primeira parte do néfron. A gente vê um glomérulo aqui, outro bem aqui, outro bem aqui, tá? E essas alças, né, que fazem parte dos tubos do néfron também, vão se... Como é que eu posso dizer? Se estender mesmo até entrar aqui na medula, mas fiquem calmos. Eu sei que é uma coisa muito confusa, tá vendo aqui as estruturas bem pequenininhas e não consegue entender o que elas são, mas relaxa que a gente vai já ver, tá? Eu coloquei uma imagem bem maior aqui e a gente vai já entender isso daqui, tá? Mas a gente precisa saber que são esses néfrons, né? É o néfron que vai ser a base funcional do rim, é dentro do néfron que vai se formar a urina, é aqui dentro que vai acontecer essa seleção de substâncias, tá? Para a formação da urina. Também é dentro do néfron que vai acontecer a absorção de substâncias que ainda vão ser utilizadas dentro do corpo. Então, ela vai ser a base funcional, certo? É aqui que tudo vai acontecer, tá bom? Cada rim vai possuir cerca de 1 milhão de néfrons e é onde vai acontecer a formação da urina, tá? A medula renal, ela é formada pelas pirâmides, tá bom? Como eu já disse, né? Ela vai ter aí cerca de 8 a 18 pirâmides, tá bom? E essa base mais larga, ela sempre vai ficar voltada para o córtex, e a base mais estreita fica voltada aqui no sentido do hilo renal, tá? Os néfrons, eles vão estar aqui na região do córtex, mas vão se estender para dentro das pirâmides, tá? Para dentro, ó, dá para a gente perceber aqui bem direitinho. Eles estão aqui dentro do córtex, mas se estendem para dentro das pirâmides, tá certo? Todas essas estruturas juntas, né? Tudo que está dentro aqui do rim vai formar a unidade funcional do rim, vai formar a parte que realmente, onde realmente acontece a produção da urina, tá? Aí só para a gente entender como é que isso vai acontecer. Primeiro, a gente precisa saber como é que o sangue chega dentro do rim, né? Porque os rins, eles vão fazer a filtragem do sangue para poder formar a urina, tá? Então, o sangue, ele vai entrar nos rins através da artéria renal e ela vai se ramificar, vai formar várias arteríolas, tá bom?
essas arteríolas elas vão se ramificar mais ainda até formar o glomérulo, que é toda essa estrutura aqui, ó, com essa cápsula do lado de fora e esse emaranhado de artérias aqui dentro dela, tá? Então, o glomérulo vai ser basicamente uma rede de vasos que vai ficar envolvido por uma cápsula. Essa cápsula a gente vai chamar de cápsula de Bowman, tá? Ela é formada por duas camadas, dá pra gente observar, né? É formada por duas camadas, uma camada visceral, um tecido visceral que fica mais próximo aqui das artérias e um tecido mais externo, tá? Entre esses dois folhetos vai existir um espaço, né? Um espaço que a gente vai chamar justamente de espaço de Bowman, de cápsula de Bowman. A gente só chama de cápsula porque possui esse espaço entre as duas camadas, tá certo? Esse glomérulo aqui que a gente está vendo bem grande é essa mesma estrutura aqui no cantinho, ó. É onde se inicia o processo de formação da urina, tá? Aqui a gente tem um néfron. Essa mesma estrutura amarelinha que você está vendo aqui, toda contorcida, a gente tem aqui ela mais organizadinha, tá? Vamos lá. Então, como eu falei, o glomérulo, né, que é essa parte aqui, vai ser a primeira parte do néfron, é onde se inicia a produção da urina, tá? O sangue, ele veio circulando lá das artérias e entrou, né, passou pelas artérias renais, entrou para dentro do rim, vai se ramificar até formar o emaranhado de artérias aqui que a gente chama de glomérulos, tá certo? Esse sangue dentro desses microvasos, dentro de uma cápsula, vai estar aqui sobre alta pressão, tá? Além de estar dentro dos vasos sanguíneos, ainda tem uma cápsula envolvendo eles. Então, eles estão sob muita pressão aqui dentro, tá? Isso vai ocasionar a saída de um fluido que a gente vai chamar de filtrado. Basicamente isso, ainda não é a urina. Aqui é só um filtrado inicial, tá? Essa partezinha aqui, inicial aqui do glomérulo. E esse filtrado, na verdade, ele tem uma composição muito parecida com a do sangue, né? Vai ter basicamente água, vai ter ureia, vai ter glicose, também tem alguns sais e tem aminoácido. Só não tem aqui as células sanguíneas, certo? Que são as hemácias e também não tem algumas proteínas grandes, porque esses capilares são muito fininhos, são mais finos do que os capilares normais que a gente tem no nosso organismo. Então, existem algumas substâncias que não conseguem penetrar na barreira desse capilar, tá? Depois que esse líquido filtrado, né, sai aqui de dentro da cápsula renal, sai de dentro da cápsula de Bowman, ele vai passar pelos tubos contorcidos, né, que a gente tem aqui um túbulo contorcido proximal e um tubo contorcido distal, tá? E ele vai passar aqui também pela extensão da alça néfrica, que em alguns lugares, algumas literaturas você vai encontrar como alça de Ellen, mais ou menos isso, alça de Ellen, acho que é uma coisa assim. Tem um nomezinho meio estranho, tá? E conforme está passando aqui por dentro desses tubos, né, o corpo ele vai absorver água e vai absorver substâncias, tá? Tanto que tem aqui a ação do ADH, né? O corpo está reabsorvendo a água para voltar para a corrente sanguínea e também está reabsorvendo substâncias, tá? Essa reabsorção já começa aqui no tubo contorcido proximal, tá bom? Vamos lá. Essa é uma das fases mais importantes durante a formação da urina. Por quê? Porque essa absorção, essa reabsorção, na verdade, ela vai impedir que a gente jogue fora, né? Como é que eu posso dizer? Que algumas substâncias importantes, como vitaminas, por exemplo, sejam jogadas fora
completamente, tá? Porque aqui o sangue colocou tudo que tem dentro dele. Ele colocou todos os sais, todos os eletrólitos, tudo que está dentro do sangue, exceto as proteínas muito grandes, que o corpo não consegue fazer passar aqui por dentro desse capilar. Fora isso, está tudo aqui dentro do filtrado, tá? Então, começa aqui o processo de reabsorção. Primeiro, peraí. Posso mandar o PDF sim, tá? Vou mandar para Edneide e peço para ela mandar para vocês. Quer mais perguntas? Na próxima aula eu faço mais perguntas, tá certo? A gente começa do mesmo jeito na próxima aula sobre o assunto da aula de hoje. Pode ser que das aulas passadas a gente já fez hoje as perguntas, então sobre o assunto da aula de hoje a gente conversa na aula que vem. Como é um assunto meio complicado, eu vou enviar sim para vocês os slides. Se bem que os meus slides, se vocês prestarem atenção, não tem muita informação, né? Mais imagens, tá? Mas aí vocês dão uma pesquisada, anotem, tá? Estudem. Quando for na aula que vem, eu faço mais perguntas, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, aqui, enquanto esse filtrado está passando pelo tubo contorcido e pela alça néfrica, vai acontecer essa reabsorção para impedir que o corpo jogue para fora todas essas vitaminas, todas essas substâncias que o corpo ainda precisa, tá? Também vai ser aqui nesses tubos que vai acontecer um processo de secreção, tá? Quando a gente toma um medicamento, por exemplo, esse medicamento vai ser levado dentro da corrente sanguínea, tá? Aqui para os túbulos para ser jogado para fora do corpo, quando a gente não precisa mais dessa medicação. Você tomou um antibiótico, mas o teu corpo não precisa mais desse antibiótico. Ele vai se desfazer dessa substância, tá? E ele vai se desfazer justamente pela urina, tá bom? Depois que a urina passa aqui pela alça néfrica, né? O que era o filtrado agora já é urina mesmo, tá? Passou pelo tubo contorcido, passou pela alça néfrica, a gente vai ter urina de verdade, tá? Ela vai ser levada para o ducto coletor, onde mais água vai ser reabsorvida aqui também pela ação do ADH, tá certo? E a urina já está formada, já está toda pronta, vai ser jogada lá na pelve renal, que, como eu já falei, é a primeira parte do ureter. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, tá? Mas aqui está o glomérulo trazendo sangue lá da artéria renal. Aqui tem uma cápsula que vai envolver ele, que é a cápsula de Bowman, tá? Esses capilares vão jogar todas as substâncias que estão presentes no sangue para dentro desses túbulos. Esses tubos, eles vão fazer o papel de reabsorção, tá? Vão reabsorver substâncias que o teu corpo ainda vai precisar. Essas substâncias vão ser jogadas de novo dentro da corrente sanguínea para continuar. Tá bom? E até o presente momento, a gente chama essa substância de filtrado. Depois que essa substância passa pela alça néfrica, a gente começa a chamar essa substância de urina, tá? Passou pela alça néfrica, ela vai ser levada lá para o tubo coletor. E no tubo coletor ainda vai continuar acontecendo o processo de reabsorção da água. Tem alguém com o microfone ligado que está atrapalhando um pouquinho. Se puder desligar, por favor. Aí uma informação aqui. Quando a pessoa tem diabetes, eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa, mas a minha avó falava dessas coisas. Ah, se você quer saber que tem diabetes, faça xixi de noite e deixe o xixi lá, né? Se amanhecer de manhã cheio de formiga, é porque você tem, né? Tem um fundamentozinho para isso, né? Por quê? A pessoa que tem diabetes, né, como a gente tem uma quantidade muito grande de glicose no sangue, a gente tende a eliminar bastante glicose na urina, né?
Se eu já tenho demais, o meu corpo não precisa desse excesso, ele vai fazer esse papel de jogar para fora a substância em excesso, que no caso aqui é a glicose, tá? Então, não vai ser uma substância que vai ser totalmente reabsorvida aqui. Aí, níveis de glicose alta, taxas altas de glicose na urina, né, podem caracterizar justamente isso, a diabetes. Galera, esperem só um minutinho que eu vou aqui no programa aqui para me desligar o microfone de alguém. Não vai pegar aí para vocês. Porque arrumar a conta lá embaixo, porque a gente não conseguir, não. Pera aí, deixa eu ver quem é. Pronto. Desliguei. Pronto, vamos continuar. Então, a urina já pronta, né? Isso é uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu só vou dizer porque tem que dizer, mas todo mundo já sabe. A urina pronta é um líquido transparente, né? Meio amarelado. Ela é formada 95% por água, basicamente água, e só 5% é que vão ser toxinas e substâncias que estão aí dissolvidas dentro dessa água, né? Só uma coisa que é muito importante a gente saber também. Durante um dia, né, 24 horas, a gente filtra mais ou menos 1.000 litros de sangue. Olha que coisa massa. O teu rim, né, os dois rins juntos, filtram cerca de 1.000 litros de sangue por dia. 1.000 litros de sangue passa por dentro dos teus rins diariamente. Isso quer dizer que esse processo de filtragem acontece várias vezes durante o dia, né? Acontece o tempo todo durante o dia. Por quê? Se a gente já só tem 5 litros de sangue, nem em média, né? De 5 a 6 litros de sangue dentro do nosso organismo e passa cerca de 1.000 litros todo dia por dentro dos rins, então é óbvio que esse processo acontece várias vezes durante o dia, né? São produzidos, né? Passa 1.000 vezes por dentro dos rins, tá? Mas são produzidos em 24 horas cerca de 180 litros de urina. 180 litros é muita coisa. Só que a gente só excreta, né? Só joga para fora cerca de 1,5 litro por dia. Isso vai depender muito da quantidade de água que a gente bebe durante o dia, tá? Da quantidade de água, de líquidos, na verdade, que a gente ingere durante o dia, tá certo? Mas é muita urina que é produzida, não é pouca não. Aí vamos lá. Os ureteres, né? Depois que a urina foi formada, ela vai ser jogada para dentro dessas estruturas aqui que a gente vai chamar de cálices menores, tá? Os cálices menores vão se alargando e a gente passa a chamar eles de cálice maior. E a junção desses cálices maiores vão dar origem à estrutura que a gente conhece como pelve renal, tá? Só vão ter 3 cálices menores, esses 3 vão se juntar, né? Na verdade, vão se enlarguecendo, vão aumentando para dar origem ao cálice maior, e os 3 juntos vão formar a pelve renal, que é a parte mais dilatada aqui do ureter. Consegui passar o slide. Os ureteres, né? São tubos, como eu falei, a urina é formada dentro do rim e os outros órgãos são basicamente tubos, são basicamente condutores dessa urina para fora do corpo, né? Então, o ureter é isso, é um tubo, é um tubo muscular, tá? Vão ser 2, cada um ligado a um rim diferente, e vão ter a função de conduzir a urina do rim até a bexiga, tá? Eles vão realizar, prestem atenção, movimentos peristálticos, tá? Dentro dos ureteres acontecem esses movimentos peristálticos, justamente porque esses tubos são feitos de tecido muscular, tá?
Esses movimentos peristálticos são contrações musculares que vão impulsionar a urina a seguir aí no seu caminho, né, no caminho correto. Então, mesmo que uma pessoa esteja de cabeça para baixo, a urina ainda vai seguir o seu caminho bem bonitinho em direção à genitália, tá? Porque os ureteres, eles fazem esse movimento peristáltico empurrando a urina aqui nesse sentido, tá certo? Independente do posicionamento do corpo, tá? Esses movimentos, eles também acontecem lá no sistema digestório, né? Começa lá na faringe e vai até o final do nosso sistema digestório, acontecem esses movimentos peristálticos, né? Na faringe, no esôfago, até os intestinos, lá a gente tem esses movimentos peristálticos que vai fazer com que o alimento siga o seu caminho. Mas vamos voltar aqui para o sistema urinário. O ureter, ele vai se iniciar aqui no interior do rim, tá? Vai se iniciar aqui na pelve renal, tá certo? E vai atravessar, né? Vai passar aqui por toda a cavidade abdominal até chegar aqui na bexiga, tá? Então, a gente vai dividir esse ureter, né, em 3 partes, tá certo? A parte renal, que é formada aqui justamente pela junção dos cálices, né? Então, tá formando a pelve renal, tá certo? A parte abdominal, que é essa parte mais prolongada, né? Essa parte maior aqui, que eu já ia dizendo mais maior. Essa parte aqui prolongada, tá? Ela atravessa toda a cavidade abdominal e entra aqui na região pélvica, tá certo? E tem a própria parte pélvica, né? Que é a última parte, onde o ureter já vai se conectar aqui na parte posterior da bexiga, tá? Aí existem, além dessas partes em que o ureter é dividido, existem as zonas de constrição. Que é isso, professora? São lugares dentro do ureter que é mais fácil desenvolver cálculos renais, é mais fácil desenvolver pedras, tá? Esses lugares são aonde? A gente, na verdade, tem uns nomezinhos bem específicos, tá certo? A gente vai chamar assim, essas zonas de constrição. Zona pielouretral, que é essa região de transição, né, entre os rins e o ureter, tá? Tem a zona transpélvica, que é nessa parte também de transição entre a zona abdominal e a zona pélvica, é onde acontece essa curva aqui, tá? Por causa dessa curva, acontece, né? Se cria uma zona de constrição, é um local que é mais fácil desenvolver pedras, cálculos renais, tá? E por último, a gente tem a zona intramural, que é o ponto que o ureter já penetra na bexiga, tá? Já é aqui a parte final mesmo do ureter. Então, vão ter aí 3 zonas. Aqui na parte em que o ureter se liga ao rim, na parte em que o ureter passa por dentro da cavidade pélvica, né? Atravessa a cavidade abdominal e entra dentro da cavidade pélvica, e quando o ureter penetra a bexiga, tá? Nessas 3 localidades são locais onde se tem um maior índice de cálculos renais, tá? Então, resumindo aqui tudo, o ureter são tubos que vão medir até 25 centímetros, são formados de tecido muscular e vão ter a função de transportar a urina dos rins até a bexiga. Basicamente isso, tá? A bexiga urinária. Esse é o penúltimo órgão do sistema urinário, tá? Ela também é formada por músculos, também é uma estrutura formada de músculos e vai ter a função simples, uma função muito simples, armazenar a urina, tá?
No homem, ela pode armazenar de 500 a 700 ml de urina e na mulher, ela pode armazenar de 350 a 500 ml de urina. Essa quantidade de urina diminui quando a mulher está gestante, né? É muito normal a gente ver aí uma mulher grávida que fica indo direto no banheiro, porque o útero, ele fica aqui sobre a urina, né? E o bebê está se desenvolvendo lá dentro. Quanto mais essa criança se desenvolve, mais ela aperta a urina, ou mais ela aperta a bexiga e faz com que essa mulher tenha uma pressa de ir ao banheiro, tá? As partes da bexiga são o fundo, que é essa região aqui de cima, tá? O fundo da bexiga é igual ao fundo do estômago, é a parte de cima, né? Da gente imagina o fundo de alguma coisa, a gente imagina a parte de baixo, a parte de trás, mas tanto no estômago quanto aqui na bexiga, o fundo é essa parte de cima, tá certo? Parte superior. Tem o colo, que é essa parte inferior, tá? É a parte aqui interna da uretra, né? Onde a uretra começa a se abrir aqui. E tem o trígono. O trígono é essa simetria, esse triângulozinho aqui formado pela simetria entre os dois orifícios dos ureteres e o orifício da uretra, tá bom? A parede, como eu falei, ela é formada por músculos, né? E elas vão formar um esfíncter. Um esfíncter é um conjunto de músculos que vão ficar localizados aqui nessa região para evitar que se tenha que a pessoa tenha um... Não consigo me lembrar o nome agora, mas evitar que a pessoa fique perdendo urina, tá? Sem querer, né? Sem estar com vontade de realmente ir no banheiro, tá bom? Como é que acontece o reflexo da micção, né? Quando a pessoa quer fazer realmente o xixi. É quando a bexiga está muito cheia, tá? Quando essa região está muito cheia. À medida que ela se enche, a pressão vai aumentando aqui dentro, né? Até atingir um ponto máximo. Quando isso acontece, o corpo envia uma mensagem para o nosso cérebro, que vai captar essa mensagem, vai informar para o cérebro que a bexiga está cheia e vai fazer com que a gente queira ir no banheiro, tá? Aí esse esfíncter, né? Na verdade, esse esfíncter aqui, ele vai ser controlado, né, voluntariamente, tá? A gente tem um esfíncter involuntário, que separa a bexiga do ureter, e a gente tem um esfíncter voluntário, que somos nós quem controlamos. Por isso que a gente consegue segurar o xixi, tá? Porque se nós não segurássemos, a gente ia ver fazendo xixi nas calças em todo canto, tá bom? Então, a gente tem um involuntário aqui entre a bexiga e a uretra, e lá na uretra a gente tem um esfíncter voluntário, tá? Que faz com que a gente se tenha essa capacidade de prender o xixi, de segurar o xixi, tá certo? Por último, a uretra. Esse daqui, do sistema urinário, né? Vai ser o único órgão que vai ser diferente entre o homem e a mulher, tá? Primeiro porque aqui nos homens a uretra vai participar tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário, já que vai servir para ejaculação, né, no sistema reprodutor. E aqui nas mulheres serve apenas para o sistema urinário, tá? Serve apenas para passagem de urina. A uretra é um canal que vai se estender da bexiga até a parte externa, né, até o meio externo. Na mulher vai medir cerca de 5 centímetros e nos homens vai medir de 13 a 25 centímetros. Isso vai depender muito, óbvio, do desenvolvimento do pênis durante a vida, tá? E a uretra, ela possui algumas divisões, né? Aqui no homem, certo? Só se adequa ao homem essas divisões, na mulher não. Vai ter aqui a uretra prostática, tá? Que é a parte da uretra que passa por dentro da próstata, tá certo? Tem a uretra membranosa,
tá? Que fica logo abaixo da próstata. E tem a uretra esponjosa, que fica dentro do corpo cavernoso, né? A gente estudou lá no sistema reprodutor que o pênis, ele tem, dentro dele, né? Tem os corpos cavernosos e tem o corpo esponjoso. E a gente viu que a uretra fica dentro do corpo esponjoso, né? Por isso que recebe esse nome de uretra esponjosa, tá? Então, tanto nos homens como nas mulheres, vai ter a mesma função, levar o xixi que está na urina para o meio externo, tá certo? Aí aqui nos homens, a uretra se abre aqui na extremidade da glande, né? E nas mulheres ela se abre na vulva, tá? Que é um canal que fica anterior à vagina, tá? São 2 canais diferentes, como a gente já estudou. Como eu falei lá no começo do conteúdo, existem vários exames para avaliar o trato urinário. Cara, olha que massa, como é que você olha para uma imagem dessa e você não quer, não tem como você olhar e não querer fazer, e não querer estar lá presente vendo isso aqui acontecer, tá? Do mesmo jeito que a gente acabou de ver o desenhozinho dos rins, né? A gente viu lá a formação dos cálices, viu a formação da pelve renal, a gente vê aqui bem direitinho, ó. Bem direitinho o contraste dentro da estrutura, né? Ver os ureteres e a bexiga se enchendo, tá? Aqui, esse exame, no caso, é a urografia excretora. E lá no sistema, quando a gente estava estudando o sistema reprodutor feminino, eu falei com vocês sobre a esterossalpingografia, né? Que é um exame dinâmico. Do mesmo jeito vai acontecer aqui, também é um exame dinâmico, independente de ser homem e de ser mulher, tá? Nos homens vai acontecer do mesmo jeito. Se coloca uma sonda dentro da uretra para poder fazer a injeção. Minto, esse exame não funciona assim, isso aí é outro exame. Tô vacilando aqui. A urografia excretora, na verdade, você vai receber uma injeção de contraste, tá? Não vai ser pela uretra, não. Essa aí já é a retrógrada, que é o contrário, tá? Enfim, é um exame dinâmico. Você vai receber a injeção de contraste lá nas suas veias, tá? Para passar por aqui por dentro do rim, fazer a filtragem e a gente vai fazendo exames de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para ir acompanhando a passagem do contraste e aqui todo o preenchimento da bexiga. E tem um exame que eu não me lembro, urografia miccional, tá? Que o exame é feito enquanto o paciente está urinando, que a gente precisa ver como é que está o canal da uretra. Cara, quando vocês chegarem para estudar os exames contrastados, vocês vão ver que são exames muito massas. Inclusive esse que o paciente fica urinando e você vai fazendo as imagens. É legal, gente. No fim é legal, tá? A gente tem mais alguns minutos, então eu vou começar logo o sistema digestório e a gente continua o sistema digestório amanhã, tá certo? Vamos lá. Falta bem pouquinho, né, gente? Faltam poucos sistemas para a gente finalizar essa disciplina, né? A gente começa o digestório hoje, mas com toda certeza a gente só termina na aula que vem, tá? Fica faltando só o sistema nervoso e se sobrar tempo, que eu acho que com certeza vai sobrar, a gente ainda tem 5 aulas depois dessa, né? A gente estuda o sistema muscular, tá? Que eu acredito que é assunto da anatomia 1, mas nem toda turma dá para ver. Então, eu não sei como foi que ficou a de vocês. E, enfim, a gente vê isso, tá? Esse sistema aqui, ele vai ser responsável por garantir a manutenção da vida, né? O sistema digestório vai garantir a manutenção da vida através do processamento dos alimentos, porque aqui vai acontecer a absorção de nutrientes, né? Esses nutrientes estão presentes no alimento que a gente come e aqui nos intestinos vai acontecer a maior parte dessa absorção, né? Na verdade, assim que o alimento entra foi ótimo.
Assim que o alimento entra aqui na boca, né, já começa o processo de digestão, tá? E essa digestão é a quebra desse alimento até transformar ele em micromoléculas, tá certo? A gente engole, deixa eu colocar aqui, um pedaço de carne, e esse pedaço de carne ele vai sendo quebrado, até se tornar tão pequeno que ele consiga circular dentro da nossa corrente sanguínea. É basicamente isso que acontece. O papel desse sistema vai ser basicamente esse: digerir, quebrar moléculas, né, para que a gente possa absorver os nutrientes aqui dentro dos intestinos, tá certo? E esse sistema também vai ser responsável por eliminar o material que a gente não utiliza, né, por meio das fezes, tá? Essas funções, elas vão ser desempenhadas por vários órgãos que vão compor esse sistema e por algumas glândulas que também vão participar desse sistema, mas a gente chama elas de glândulas anexas, tá? No caso, o sistema mesmo, ele vai ser composto pela boca, a faringe, esôfago, estômago, os intestinos, delgado e grosso, e o reto, tá? E as glândulas anexas, a gente vai ter as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas, que não está... tá aqui. O pâncreas e a vesícula biliar, tá? Essas são glândulas anexas. O que estiver em rosinha é glândula anexa, e o que estiver em preto são órgãos que realmente compõem esse sistema, certo? Primeiro, vamos aqui para ver as fases, né, do processo de digestão. Primeiro tem a ingestão da alimentação, né? Tem a ingestão do alimento, que é o ato de comer propriamente dito, tá? Daí vem a mastigação, né? Que é a trituração do alimento. Esse processo acontece na boca, né? Mastigando, literalmente, com os dentes e misturando com a saliva, né? Que a saliva vai umedecer o alimento, vai facilitar a passagem desse alimento dentro do esôfago, tá? Daí se vem a deglutição, que é o ato de engolir. Importante que saibam disso, olha as atividades, é o ato de engolir, tá? Daí é que se começa a digestão, e a digestão a gente vai dividir em duas partes que a gente vai já conhecer, porque a gente vai ter digestão química e digestão mecânica, tá? Mas outra que a gente tem que entender, existem algumas substâncias que elas já começam a acontecer esse processo de digestão ainda lá na boca. É o caso do amido. A saliva, né? Ela começa a digerir o amido ainda na boca, mas existem outras substâncias que só são digeridas mesmo quando chegam lá no estômago, tá? Substâncias que são mais difíceis de quebrar, que é o caso do amido, ele já começa a passar pelo processo de digestão na boca e só finaliza mesmo no final do sistema digestivo, tá? Daí, passou aqui o processo de digestão mecânica e química, a gente tem a absorção, que vai acontecer lá nos intestinos, tá certo? Depois que o alimento foi digerido, ele vai entrar no sangue, né? Vai passar do sangue, na verdade, para as células do nosso corpo. E, por fim, a eliminação, que é a evacuação por meio das fezes, é quando a gente elimina os resíduos por meio da evacuação, tá? Os tipos de digestão, como eu falei, a gente tem a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela vai se dar pela mastigação, a deglutição e só. Ingestão, mastigação e deglutição. Essas três fases, elas vão estar aqui na parte de digestão mecânica. Por quê? Porque acontece lá na boca, né? Então, vai ter a participação dos dentes e da língua, tá? E os movimentos peristálticos também fazem parte aqui da digestão mecânica, tá certo? Porque é um músculo que está
apertando, está se contraindo, fazendo com que esse alimento seja impulsionado para dentro do estômago, por exemplo. Tá? Então, o movimento peristáltico é um processo mecânico, porque é um músculo que está se movimentando, tá bom? E esses movimentos peristálticos vão acontecer da faringe, que é basicamente a primeira parte aqui dos tubos que compõem esse sistema, até o final, tá? Acontece até lá no final mesmo. E tem a digestão química, né? A digestão química vai acontecer por causa do efeito dos sucos gástricos, tá? Dos sucos digestivos, né? Na mucosa da parede do estômago, existem, na verdade, a própria mucosa, né? A própria parede do estômago produz algumas enzimas e produz também o ácido clorídrico, né? Que é o suco gástrico, que são substâncias que vão atuar na quebra do alimento e vão fazer com que esse alimento, né, se transforme em moléculas menores, tá? Além do efeito do suco gástrico produzido lá no estômago, esse alimento ainda vai ser degradado pela bile, né, que foi produzida lá no fígado, e também vai passar, também vai ser degradado pelo suco pancreático que foi produzido lá no pâncreas. A gente vai entender como é que isso vai funcionar. Primeiro, a gente entende que o suco gástrico ele é produzido dentro do estômago, tá? E esse processo de quebra vai acontecer dentro do estômago mesmo, tá bom? A bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, e o pâncreas produz o suco pancreático. A bile e o suco pancreático, essas duas substâncias, são jogadas lá no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, tá? Elas vão atuar na primeira parte do intestino delgado, fazendo também esse papel de quebra química das macromoléculas, né? Vamos dizer assim, elas ainda estão quebrando o alimento, diminuindo o alimento, tá? Então, resumindo, a digestão é basicamente isso. É a quebra de alimentos, é a transformação de grandes moléculas em moléculas pequenas, né? Que elas vão ser absorvidas e vão ser utilizadas aí pelas células do nosso corpo, tá? Então, é basicamente isso, tá certo? A digestão mecânica vai acontecer por causa de processos mecânicos, a mastigação e também com a ajuda da língua, que vai movimentar o alimento dentro da nossa boca, e dos movimentos peristálticos, que vão empurrar esse alimento no sentido correto. E a digestão química vai acontecer por causa dos sucos digestivos, né? O suco gástrico, o suco pancreático e a bile, ok? Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Primeiro órgão do sistema digestivo vai ser a boca, a cavidade oral, tá? Essa cavidade, ela vai fazer a ligação do sistema digestivo com o meio externo, né? Vai ter as funções aqui de digestão, de mastigação, tá? Também vai acontecer a salivação, né? Que a gente tem aqui as glândulas salivares, e o início da deglutição. Tudo isso vai acontecer aqui na cavidade oral, tá? Também pode acontecer o início da digestão. Como eu falei para vocês, existem algumas substâncias que são tão difíceis de quebrar que elas precisam começar a ser quebradas aqui nessa região. Uma delas é o próprio amido, tá? A boca, a gente vai ter aí 6 diferentes limites, né? Primeiro, um limite formado pelos lábios, que é a parte da frente da boca, né? Aí a gente tem as bochechas, que são as laterais, tá? Tem a parte de cima, que vai ser formada pelo palato mole. O fundo, que é essa parte aqui, que vai ser onde vai acontecer a passagem do alimento, né?
e já começa aí os tubos digestivos, e a parte de baixo, onde se tem a língua, e tem também a região sublingual, a região abaixo da língua, tá? Quando a gente fechar a boca, né? Se você estiver aí assistindo a sua aula de boca fechada, provavelmente você vai mexer a língua só para ter certeza, mas você já sabe dessa informação, só que ela é meio inconsciente, a gente faz sem perceber, tá? A língua, ela fica posicionada encostando no teto da boca. Sem perceber, a gente já faz isso, a gente já coloca ela aqui dentro do espaço do palato mole, tá? Então, vamos lá. Os lábios, né? Os lábios, para poder se movimentar, precisa de vários músculos. Na verdade, a nossa região da face, né, cheia de músculos. E essa região dos lábios não é diferente. A gente tem bastante músculos nessa região e também tem várias terminações nervosas que vão captar o frio, o calor, o tato, né? Na beira, a parte final aqui do lábio mesmo, a parte de fora mesmo do lábio, ela é revestida, né? É coberta por uma camada muito fina, e isso, por ser uma camada muito fina, a gente consegue ver o vermelho dos feixes musculares, ou seja, essa parte rosada da nossa boca, né, que são os lábios, é basicamente músculo, tá? Essa parte que a gente vê são músculos, tá certo? E as bochechas, né, que são as paredes laterais, elas são ricas em tecido adiposo e também existem muitos músculos nessa região para formar a expressão facial, tá certo? A língua, como eu já falei antes, ela vai exercer algumas funções na mastigação, na deglutição e na sensação de gosto dos alimentos, tá? Também vai participar da articulação das palavras, mas a gente não vai focar nisso, porque a gente conversou sobre isso lá no sistema respiratório. A gente foca aqui nas funções de mastigação e deglutição dela, tá? E na sensação de gosto dos alimentos, tá bom? A língua é um órgão móvel, a gente consegue movimentar ela dentro da nossa boca, tá? Ela é formada por cerca de 17 músculos, só a língua, sem mais nenhuma estrutura. Isso tudo é músculo, tá certo? E tecido adiposo, óbvio, e que vai colar uma fibra muscular na outra, né? E aqui, na parte final da língua, a gente vai ter a epiglote, né? A língua fica ligada à epiglote, que, como a gente já sabe, acabamos de conversar sobre isso durante o quiz, a epiglote vai separar os dois sistemas, né? O sistema respiratório do sistema digestivo. Então, vai separar as vias digestivas das vias respiratórias, tá certo? Na parte de baixo da língua, na parte de baixo, a gente tem uma espécie de prega, né? Parece uma pregazinha mesmo, que a gente chama de frênulo. E ele fica ligado da língua até a parte inferior da boca. Quando esse frênulo é muito curto, quando a pessoa nasce com esse frênulo muito curto, a gente consegue observar problemas na fala. A pessoa fala com a língua presa, né? Na verdade, esse língua presa tem um nome. O nome é anquiloglossia. Anquiloglossia, uma coisa assim. Não tem acento, então é anquiloglossia, tá? Que é quando a pessoa tem a língua presa. Na superfície, na parte de cima da língua, a gente tem as papilas, certo? As papilas são estruturas que vão captar o gosto dos alimentos, tá? E elas enviam a mensagem para o nosso cérebro, né? Enviam uma mensagem para o nosso sistema nervoso, dizendo se o alimento é bom, se o alimento é ruim, né? Elas identificam o gosto do alimento, o gosto da comida. A verdade é que quando a gente estava lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, as professoras, né, passaram para a gente um mapazinho
que separava aqui bem direitinho onde que sentia o gosto do azedo, do doce, né? Era básica, mais ou menos assim. Na parte da frente, a gente sentia o gosto doce, nas laterais a gente sentia o salgado e o azedo, e lá no fundo a gente sentia o amargo. Isso tá errado, tá? Isso tá errado, não é assim que funciona. Essas papilas, elas estão sobre toda a estrutura da língua e a gente sente sabor com a nossa língua toda, tá? Não quer dizer que você, sei lá, tá comendo uma batatinha bastante salgada. Se você encostar essa batatinha aqui na ponta da sua língua, você já vai sentir o salgado. Não necessariamente você precisa colocar dentro da boca para poder sentir esse gosto, né? Isso é bem perceptível. Não precisa nem fazer teste para isso. Isso é muito perceptível que você não precisa. Por exemplo, o amargo do limão, né? Limão é azedo ou é amargo? Azedo. Enfim, você não precisa colocar o alimento dentro da boca para poder realmente distinguir o amargo do azedo, do salgado. Não tem isso, tá certo? Qualquer parte da sua língua vai saber diferenciar isso por causa da presença das papilas, tá? A gente finaliza a aula de hoje por aqui, na língua, tá certo? Quando a gente voltar amanhã, a gente já continua da faringe para frente, tá? A gente vai da faringe e, se tudo der certo e dando tempo, a gente vai até a parte final do sistema digestório e já começa o nervoso, tá? Aí, na aula que vem, a gente começa com as perguntas de novo, tá? Do mesmo jeito de hoje, valendo 0,5 pontos e tendo um limite, né? Porque senão vocês ganham todos os pontos e eu não vou conseguir dar nota baixa para ninguém. Então, vai funcionar do mesmo jeito que a gente fez hoje, tá? Só com as perguntas do assunto de hoje, tá bom? Não vou mais botar perguntas das aulas passadas, só com as perguntas do assunto de hoje, tá certo? É isso, galera. Até amanhã. Não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat para eu poder dar a presença, tá?